Pessoal, só para compartilhar com vocês um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui, a gente preparou para vocês 3 momentos da palestra, tá bom? Gravem isso. No primeiro momento aqui, junto com o Ramon, ele vai falar um pouquinho sobre o que é a KPMG, a parte institucional, quais são as áreas de atuação, né, os lugares, tanto no mundo quanto no Brasil, que a gente atua, e para vocês entenderem um pouquinho mais de como que é a empresa. Tá? Após isso, eu separei para vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha jornada, para vocês entenderem como a minha vida pessoal se conecta com a profissional, como é que a KPMG faz parte da minha jornada também como vida pessoal. Tá? E o terceiro momento, né, da palestra de hoje, a gente separou um workshop para vocês, que a gente quer trocar uma figurinha com vocês. Então, aí deixar aberto para questionamento, para perguntas, curiosidades. Então, acho que ao longo dos 2 primeiros tópicos, vocês vão absorvendo um pouquinho do que é a KPMG, um pouco da nossa história. Eu separei um pouquinho da minha, mas o Ramon também vai falar um pouco da dele ao longo da noite. E, no final, munido de todas essas informações, bora bater um papo e ouvir de vocês ali o que vocês entenderam, o que vocês esperam, o que vocês imaginam, tá? E se querem conhecer um pouco mais a fundo a KPMG também. Boa noite. Todo mundo animado? Não, né? Boa noite, tudo bem? Sempre quis fazer isso. Não dou aula, né? O professor fazia isso, eu sempre quis fazer, quis aproveitar aqui. Todo mundo aqui é de ciências contábeis, administração, é na área de negócios? Não, legal. Todo mundo sabe o que é a KPMG aqui ou não? Vocês podem levantar a mão? Quem sabe o que é a KPMG? Eu não vou perguntar, fica tranquilo. Boa. Só para dar um panorama para vocês, né, do que é a KPMG, o que são as Big Four, né? Então, voltando um pouquinho, eu sou gerente sênior da KPMG, eu estou há 10 anos na firma, sou do escritório de Campinas. Também, desculpa, sou gerente sênior de auditoria, tá? Então, a KPMG, o que ela é? É uma Big Four, então, existem 4 empresas no mundo que a gente fala, né? Que são... essa é da KPMG, tudo bem? Que são as 4 maiores empresas de auditoria, consultoria, né? Consultoria de negócios, consultoria de impostos do mundo, né? Então, a KPMG é uma dessas Big Four. A KPMG hoje, né, ela atua no Brasil nessas 3 frentes, e principalmente na auditoria. Hoje, ela é a maior empresa de auditoria que audita a empresa CVM, né? Então, no Brasil, né? CVM, a gente está falando do Brasil. Eu trouxe uma apresentação aqui, bem rapidinha, para contar para vocês o que é a KPMG no mundo, o que é a KPMG no Brasil, né? Para vocês terem uma noção, né, do que a gente está falando, tá? Mais legal, controle. Então, hoje, a KPMG está em 153 países, né, praticamente no mundo inteiro, com mais de 200 mil profissionais. Tá? Isso é o mundo inteiro que a gente está falando aqui, tá bom? O que acontece? Né? Por que a KPMG, a KPMG e as outras empresas de auditoria também, elas vão abrindo no mundo inteiro? Né? Então, a KPMG no Brasil está há mais de 100 anos, vocês vão ver aqui. Imagina que existe uma empresa que ela abre lá nos Estados Unidos e ela vai expandindo para o mundo inteiro, vai abrindo negócio para o mundo inteiro. E ela precisa de um auditor lá, né, naquele país que ela está abrindo. Então, a KPMG e as outras auditorias elas vão abrindo onde essas empresas estão sendo expandidas lá. Né? Então, por isso que você vai ver ali que a gente está praticamente em todos os países, né, tem KPMG lá. Né? Como eu disse lá, né, a KPMG é uma empresa de consultoria e auditoria. Então, ela não tem nada de produto de prateleira, que a gente chama. Né? É tudo customizado. Então, a gente vai auditar uma montadora, você tem lá os procedimentos mínimos que você precisa fazer, só que você não vai auditar, por exemplo, uma empresa do agro da mesma forma. Existem os mesmos procedimentos, só que você vai adaptar os procedimentos para cada segmento. Tá? Então, por isso que a gente fala que é segmentado. A auditoria,
ela está olhando muito para a questão de inovação. Não só a auditoria, acho que o mundo inteiro, todos os segmentos estão olhando para esse setor de inovação, né? Então, inteligência artificial, o Edu aqui trabalha na área de tecnologia da KPMG, acho que ele vai poder falar um pouquinho melhor. Quer complementar, Edu, sobre inovação? Acho que é bem preciso, né, o que o Ramon falou, pessoal. Que não só a KPMG, como todas as empresas do mercado, estão olhando para a inovação. Só que eu acho que, como insight, é legal comentar com vocês que a KPMG ela tem um plus a mais de dificuldade de inovação, que torna muito mais desafiador o nosso dia a dia, porque a gente lida com auditoria, é um mercado altamente regulado. Então, não é só ter uma grande ideia, desenvolver uma grande tecnologia, uma grande ferramenta, colocar isso em campo para a gente utilizar. Tem todo um aspecto de regulamentação que a gente tem que atender. Então, os meus cabelos brancos, boa parte é em virtude da burocracia, né? Mas uma burocracia válida, necessária para a implementação de tecnologia no mundo das Big Fours. E por último aqui, né, a gente gosta de falar que somos profissionais multidisciplinares, né? Então a gente tem desde administrador, economista, contador, advogado. Embora que para você ser auditor, você precisa ter o CRC, então você precisa ser contador, tá? Só que a gente contrata administrador, economista e depois, durante a sua formação na carreira, você pode se formar nessa segunda graduação para ter o CRC, para daí sim você ser um auditor, tá? Aqui é um pouquinho da KPMG no Brasil. Então, hoje a gente está em 22 cidades. Na verdade, 25, né? Que 3 são Digital Office, que é um novo segmento, não diria segmento, mas é um novo modelo, né, de escritório, que foi inaugurado no ano passado, que a gente abriu em 3 lugares. Vitória, em Passo Fundo, e São José do Rio Preto, que é um novo conceito de escritório digital, asset life, né? Então, assim, é bem legal. Eu acho que vale a pena ter um vídeo na internet que vocês conseguem ver lá. É bem legal. Depois eu posso passar para vocês, tá? Então, hoje a gente está em 25 cidades, né, no Brasil. A gente está com mais de 5.000 profissionais. Então, isso engloba desde auditoria, consultoria, techs e outras áreas da KPMG. E aí, né, esse último tópico aqui, ele aborda muito mais essa questão online, né? Hoje com essa questão, né, da pandemia, a gente precisou sair um pouquinho do presencial e ir para o online, né? Então, isso trouxe para a gente uma possibilidade que antes era mais difícil, né, dos clientes aceitarem a gente trabalhar remotamente, né? Então, hoje a gente consegue atender clientes do Brasil inteiro de uma forma híbrida, né? Então, hoje a KPMG está trabalhando de uma forma híbrida. E aqui está a lista dos escritórios, mas aí vocês conseguem olhar aqui também no site da KPMG, vocês conseguem a lista, tá? Então, aqui eu quis trazer um pouquinho dos nossos valores, porque quando a gente, às vezes, né, a gente olha, né, não sei se vocês estão acostumados a seguir empresa ou olhar a empresa na internet, no Instagram, a gente tem lá, esses são meus valores, essa é a minha missão, e às vezes a gente não dá muita moral para isso, né? A gente fala, só para a empresa tem que ter lá, eu não vou nem olhar. E não é assim, né? Quando a gente fala de uma empresa séria, os pilares, os valores da empresa, ele tem que estar muito correlacionado aos valores profissional que a gente busca, né? Então, eu trouxe aqui para vocês os pilares da KPMG, os valores da KPMG, e eu queria que vocês dessem uma olhada e pensassem, né, se realmente isso faz sentido para vocês. Então, só lendo rapidinho, a integridade, né? Então, só por que está em inglês, né? Porque vem do global. Então, a KPMG lá dos Estados Unidos, ela cria toda esses pilares, esses valores, e aí a gente adapta aqui para o Brasil e avalia se faz sentido, tá? Então, a gente tem integridade, então a gente faz o que é certo. Excelência, né? Aprendemos e nos aprimoramos sempre. Coragem, pensamos e agimos de maneira arrojada. Together quer dizer que a gente está sempre junto, né? Respeitamos uns aos outros e nos fortalecemos com as nossas diferenças.
e for better, que é fazemos o que realmente importa, né? Então, basicamente, explicando rapidinho, né? Integridade. Imagina um auditor ele não ser íntegro, né? Não tem como, né? A gente está ali dentro do cliente, a gente se depara com alguma questão que fere a integridade, a gente precisa levantar a mão e falar e comunicar isso, né? Então, acho que isso é o pilar principal que a gente precisa ter. Excelência, como eu disse, né? A gente é uma empresa referência, né? A KPMG é uma empresa referência no mercado, então a gente sempre busca a excelência. Sem contar também que a nossa profissão ela é muito regulada, né? Então, tem vários órgãos que regulam nossa profissão. E aí a gente tem que cumprir ali uma carga horária de treinamento, né? Atualização de normas, porque sempre atualiza as normas, né? E aí a gente precisa ser excelente nisso, né? A gente precisa trazer o melhor. A gente é referência no mercado, né? Até dos nossos clientes, de entendimento de norma, de como aplicar a norma, né? Então, a gente precisa ser excelente nisso, tá? Então, coragem. Pensamos e agimos de maneira arrojada. Então, a gente tem que ter coragem ali de desafiar o cliente, né? De não concordar com o que ele está fazendo, embora ele que nos contrate, mas a gente precisa ali, né? Fazer o nosso trabalho. Together. Então, a KPMG hoje ela tem vários pilares dentro dela de pessoas ali. Então, eu posso citar para vocês o Know, que é um baita de um programa super legal para levar mulheres para a liderança, né? Então, acho que isso a gente vê em várias empresas, essa discrepância entre homens e mulheres na liderança, né? E aí a KPMG criou esse pilar para tentar diminuir isso. E está dando certo, assim. Então, a gente consegue ver que as mulheres ali na sociedade da KPMG melhoraram muito, aumentaram muito. Acho que isso é super legal também, entre outros pilares que vocês podem ver no site depois. E fazemos o que realmente importa. Eu acho que é uma junção de tudo isso, né? É você entregar o que você precisa ali entregar, nada mais, nada menos, né? E fazer o que realmente o cliente está precisando naquele momento, tá? Então, aqui a gente tem algumas iniciativas dentro da firma, que são, igual eu comentei, os treinamentos. Então, a gente tem uma carga horária bem robusta de treinamento. Imagina que a gente precisa estar antenado e a gente precisa cumprir lá a carga horária dos reguladores. Então, a KPMG ela tem um programa de treinamento muito legal. Eu costumo dizer que... Professor, tampa o ouvido aí, porque... Costumo dizer que eu aprendi realmente contabilidade na KPMG. Sendo bem, assim, né? Na prática, é lógico, né? Que a gente aprende na faculdade, não estou falando isso, a gente aprende realmente. Mas na prática ali, né? Dos treinamentos que a gente tem, aí a gente acaba o treinamento e logo já aplica aquilo ali, né? Então, assim, é muito legal, é muito robusto isso. Por a KPMG estar no mundo inteiro, a gente tem a opção, né, e é um programa, isso, institucional da firma, de você fazer uma mobilidade internacional. Como eu disse, a gente atende clientes aqui no Brasil, né, do mundo todo. Então, é super importante para a KPMG a gente saber falar inglês, saber falar espanhol. Então, ela incentiva esse programa de mobilidade, que você pode passar por um tempo, 1 ano, 2 anos, em algum país, para você se desenvolver nessa segunda língua, para você desenvolver essa cultura, para ficar mais fácil de você atender os clientes, né, que estão aqui no Brasil, mas que são de fora. E também a questão da diversidade e inclusão, que é o que eu comentei, né, que são os pilares da firma, né, para tudo que vocês imaginarem de diversidade e inclusão, a KPMG está envolvida e ela incentiva muito isso. Então, esse é um pilar muito forte dentro da firma, por isso que a gente costuma trazer ele em vários momentos da apresentação, tá? Eu sou auditor, e eu vou falar da auditoria, que é onde eu construí minha carreira lá por mais de 10 anos na firma. Eu quis trazer para vocês aqui que a KPMG também tem outras áreas dentro dela, né? Então, a gente tem uma área de LEAP, a gente chama de LEAP, que é uma área de transformação, né? Então,
não só tecnológica, né? Quando a gente fala de transformação e inovação, a gente não está falando só de tecnologia. A gente está falando de transformação na forma de contratar profissionais, transformação na forma de você treinar, né? Então, tecnologia também. Então, a LIP é uma área que é cheio de engenheiro ali, que eles pensam nessa inovação e eles trazem isso também para os clientes, tá? Então, não só para a firma, eles pensam em inovação dentro da KPMG, mas também para os clientes, eles vendem projetos de transformação digital, organizacional para os clientes. A gente tem Advisor, que é a área de consultoria. Então, a gente costuma falar que tudo o que você precisa na empresa, você vai encontrar ali dentro de Advisor. Eu preciso contratar um executivo. Você vai encontrar ali, tem uma área que faz isso. Eu preciso fazer uma declaração do imposto de renda do CEO da empresa. Você vai encontrar ali dentro. Preciso fazer uma reestruturação na minha empresa, da minha área financeira. Eles têm esse trabalho ali dentro também. Aí tem uma área de tax, que é uma consultoria de impostos. Então, a gente sabe que, no Brasil, a parte tributária ela é bem complexa, né? Ela muda a todo momento. Então, a gente tem, dentro da KPMG, especialistas que auxiliam as empresas, auxiliam os nossos clientes nessa questão tributária. E, por fim, a auditoria, que é a melhor área, que eu acho. Estou brincando, tá? Todas as áreas são legais. Assim. Mas a auditoria... A auditoria é assim, né? Não sei se todo mundo já teve a aula de auditoria na faculdade para entender. Mas só para vocês... Vamos entrar aqui para a auditoria agora, tá? Por dentro da auditoria. Aqui tem uma explicação, que é legal, tudo. Mas eu gosto de falar assim, né? Não sei se todo mundo aqui tem Instagram, segue lá, acho que todo mundo agora quer ser investidor da Bolsa, né? Não sei se vocês seguem o Primo Rico, esse pessoal aí, né? Então, eles falam lá para a gente investir, você tem que investir na Bolsa, é lá que você vai ganhar dinheiro, né? Então, pensa lá que tem várias empresas abertas na Bolsa. Quem que fala, quem que audita ali, né? Que dá um parecer de auditoria através de procedimentos, que aqueles valores, que aquela receita que aquela empresa que abriu na Bolsa faturou está certo, que aquele ativo está certo, que aquele passivo, aquela dívida está certa. É o auditor. Então, é o auditor que chancela que aquele balanço, que aqueles números estão corretos. E aí te dá uma garantia maior ali para você investir naquela empresa, né? Então, toda empresa que ela é aberta na Bolsa, por exemplo, ela é obrigada a ter uma auditoria. Toda empresa de grande porte é obrigada também a ter uma auditoria. Tem outros fatores também. Então, imagina que tem uma empresa lá nos Estados Unidos, tem uma subsidiária aqui no Brasil. Ela precisa saber se o pessoal aqui está fazendo a contabilização correta, né, tá fazendo os controles contábeis financeiros corretos. Então, ela contrata a KPMG lá, e a KPMG de lá manda uma instrução para a gente aqui, para a gente fazer a auditoria aqui para eles, né? Para quê? Para garantir que realmente os números lá estão corretos, estão adequados para fins de reporting, que a gente faz para eles, né? Então, a auditoria, de uma forma simplificada, para vocês entenderem, né? Ela vai lá, ela entra dentro do cliente, e ela valida as informações financeiras ali através de testes documentais, né? Então, imagina que a gente tem lá, existem as normas contábeis, as normas de auditoria, e a gente precisa aplicá-las ali no cliente e garantir que ele também está aplicando as normas contábeis corretamente, tá? Então, hoje a KPMG, na área de auditoria, ela é dividida em serviços financeiros e indústrias. Serviços financeiros é o quê? É banco de investimento, fundo, seguradora. Então, hoje a KPMG, por exemplo, audita o Bradesco. Eu posso falar porque é uma informação do mercado, né? Então, acho que um grande banco que a gente audita é o Bradesco. A gente ficou o ano inteiro lá fazendo auditoria. Alguém aqui trabalha no Bradesco? Já viu a KPMG lá ou não? Ficou o ano inteiro lá, né? Pede um monte de coisa aí, tá vendo? O auditor é amado nas empresas, né? Legal.
E aí a gente tem a área a gente divide, né, em serviços financeiros e tem as indústrias. Então a gente costuma falar que o que não encaixa aqui em serviço financeiro a gente joga para a área de indústria. Então ali tem indústrias em geral, né, fábrica, tudo que a gente sabe, montadora, tudo, varejo, então varejo, supermercado, mineração e óleo e gás, tá? Então aí a gente faz essa divisão que a gente chama de G1 e G2. G1 e G2. Aí eu quis trazer aqui rapidinho para vocês entenderem como que funciona uma carreira dentro da KPMG, tá? E isso é em todas as outras também é assim. Então você vai lá e você entra de jovens talentos. Eu não sei porque a gente mudou, você entra de trainee. É que daí agora eles chamam de jovens talentos, tá? Então você entra lá, super animado, e aí você vira assistente. No outro ano você vira um assistente. E aí você já acha que você é fera na auditoria, né? Porque você dá um baile no trainee que entrou aqui. E aí, conforme você vai indo bem, você vira sênior. Depois de sênior, supervisor. Depois gerente. Gerente sênior. Sócio-diretor. Finalmente sócio, né? Que é onde todo mundo busca aqui, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Que empresa que vocês conhecem que você pode entrar como um trainee, ela vai te dar um treinamento, todo ano você tem um treinamento, você tem uma bagagem ali de conhecimento, você tem a oportunidade de trabalhar fora do país, e aí no final da sua carreira, que na verdade não é o final, porque você fica muito mais tempo como sócio do que como qualquer outro cargo aqui, você vira sócio da empresa. Eu não conheço, e foi isso que me fez entrar e me fez continuar nesses 10 anos aí que eu estou na KPMG, com essa vontade. Imagina que eu já passei por tudo isso daqui, eu estou aqui. E eu quero chegar mais 2 passos, que eu acho que aqui é o mais difícil de chegar. Né? Mas eu quero, é o que eu estou buscando. Né? Imagina você virar sócio de uma empresa desse tamanho, uma empresa que já está há mais de 100 anos no Brasil. Então, é muito legal. E a gente olha e fala, pô, mas você está há 10 anos na firma? Mas em 10 anos, quem que entra de estagiário no lugar e depois de 10 anos você vira gerente sênior naquele lugar? É bem difícil. Né? Então, assim, a gente fala que é intenso. Eu acho que 1 ano na KPMG é, sei lá, numa empresa normal ali, talvez seria 2, 3 anos de tão intenso. Você está cada hora numa empresa, cada hora num lugar, né? Então, você tem um conhecimento vasto ali. Então, é isso, gente. Queria só mostrar para vocês que, embora a gente olhe assim, a gente fala, puta, é grande, mas não é, tá? Bom, e é isso, gente. Isso daqui é... Só voltar aqui que eu acho legal esse slide. Só queria mostrar um pouquinho para vocês o que é a KPMG. É bem rápido, nosso tempo é curto. O que é auditoria, né? E todos os serviços que a KPMG presta. O Edu trouxe uma apresentação aqui super legal, muito mais legal que a minha, que mostra a carreira dele aqui. Edu, você quer mostrar para a gente aí, por favor? Está bem parecido com esse slide aqui, né? Está bem mais legal que esse slide aqui. Pessoal, obrigado. Eu vou ficar aqui ajudando o Edu. Depois vai guardando as dúvidas aí para a gente conversar depois. Pessoal que chegou um pouquinho depois, no início da palestra, eu comentei que a gente separou aqui em 3 atos, né? No primeiro ato, o Ramon fez uma apresentação institucional, só para vocês terem uma ideia do que é a KPMG, onde ela atua, as áreas de atuação. Obrigado. E na sequência, agora eu vou falar um pouquinho sobre, bem conectado com esse slide, sobre a minha história, né, da KPMG, como a minha vida pessoal se conecta com a vida profissional, onde eu comecei, enfim, já vou falar sobre isso. E o terceiro ato aqui, né, finalização da nossa palestra, a gente vai abrir para um workshop de 15, 20 minutos, né, o tempinho que sobrar no final, para ouvir de vocês o que vocês entenderam disso tudo, se vocês se imaginaram trabalhando nessa profissão, o que vocês estão buscando de carreira, e entre outros assuntos, tá bom? Só para quem foi chegando um pouquinho depois entender um pouco da dinâmica. Agora, eu vou trazer para vocês um pouco da minha história. Pessoal, estava conversando até com o professor e com o Ramon aqui, eu falei, cara, é a primeira vez, assim, eu estou sempre aqui na Mackenzie,
e em algumas outras universidades, sempre falando de assuntos técnicos, de inovação tecnológica, de auditoria, contabilidade, enfim. É a primeira vez que eu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, vamos ver como é que vai sair, né, Ramon? Acho que até o Ramon está curioso para saber, né? A gente é amigo pessoal também, pessoal, até para vocês saberem, a gente não é amigo, não é só colega de trabalho, é amigo pessoal também. E tem coisas aqui que eu tenho certeza que ele não sabe. E eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, antes de tudo, tá? Quem aqui não faz ideia de que carreira buscar, por qual empresa começar? Porque já é difícil escolher o curso, né? Mas escolher o curso não significa muito qual vai ser a tua profissão. Então, na área de contabilidade, você pode atuar em vários tipos de segmentos. A administração nem se fala, né? Porque a administração você termina a faculdade, eu posso falar, você termina a faculdade de administração, mas você não tem uma profissão. Então, tudo depende de como é que você vai entrar no mercado, aonde você vai atuar, o que você está buscando. Então, eu tenho certeza que a grande maioria aqui não tem ideia por onde começar, se alguém está buscando o primeiro emprego, o que pretende, o que está pretendendo, se alguém já começou a trabalhar, tem um estágio, mas talvez não é exatamente o que está buscando, né? Então, eu já estive aí do lado de vocês, pessoal. Tá? Eu ingressei na faculdade, sou curitibano, tá? Nasci em Curitiba, criado, vivido, moro em São Paulo há 7 anos, e comecei na faculdade, na FAI Business School, uma faculdade de administração, economia e negócios lá em Curitiba. As influências que eu tive para poder começar a faculdade foi dentro de casa. Então, meu pai trabalhou em grandes empresas, teve uma carreira no mercado, depois ele abriu o próprio escritório, né, resolveu empreender, ter o próprio escritório, é professor universitário também. Então, eu tive ali, direto na fonte, uma mineração, né, para acabar atendendo para um mundo mais de finanças, mais corporativo, mais executivo. Tá? Lá nos meus 14, 15 anos, trabalhei no escritório do meu pai, né, ali como office boy, papelada, mas é diferente, não era bem ali aquele trabalho. Estava trabalhando com o pai, era um trabalho um pouco mais informal, né? Era mais para não ficar em casa sem fazer nada. Tá? Então, eu ficava no escritório, e o escritório ia para a faculdade. É isso. Né? Quando eu ingressei na faculdade, pessoal, eu tive um dia como hoje, tá? Onde a KPMG foi fazer uma palestra na minha universidade. O meu professor, lembro até hoje, Henrique Gaed, é um grande executivo do mercado, tem um grande escritório de tributário no sul do Brasil. E ele estava na sala de aula e falou: pessoal, todo mundo, vamos para o anfiteatro, está tendo uma palestra da KPMG, e era falando sobre carreira, oportunidades, e lá tinha uns sócios apresentando, e eu me identifiquei muito. Então, eu já estive sentado aí do lado de vocês, sem saber por onde eu ia começar, o que eu ia procurar de trabalho, de profissão. E um dia, numa palestra como essa, me tocou, e saindo da palestra, eu fui até os sócios, um dos sócios, e conversei com ele. Ele falou: puta, entra no site, se inscreva, faz a matrícula, vai ter o processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo, na entrevista ele lembrou da minha carinha, falou: pô, você estava lá na FAI, né? Pô, legal. Eu acho que facilitou um pouquinho, porque eu fui aprovado, né? Entrei na KPMG, e eu comecei como trainee, pessoal. Tá? Eu separei algumas fotos aqui engraçadas para vocês aqui. Então, eu era esse trainee aqui, tá? Então, eu era esse menino aqui. Isso aqui são colegas meus de trabalho. Esse rapaz aqui do meio é um alemão, ele estava em programa de mobility, que o Ramon comentou com vocês, no Brasil. Então, ele estava fazendo um trabalho de mobility, trabalhando no Brasil, e fez o cliente junto com a gente. Então, eu era esse rapaz aqui, esse treinizão. Essa aqui é uma grande amiga minha, inclusive foi ela que me mandou essa foto, porque eu não tinha essa foto, ela me mandou ela foi meu aniversário recentemente, ela marcou no Instagram, tipo, dando parabéns, coisa e tal, com essa foto, né? E ela não está mais na KPMG, mas a gente também tem um grande laço de amizade, tá? E essa carinha de bebê, né, cara? Todo mundo com carinha de novinho, né? E comecei na KPMG, foi meu primeiro emprego. Foram anos de bastante dificuldade, tá, pessoal? Eu fui um trainee que teve muita dificuldade, porque era meu primeiro emprego. Eu não tinha nenhuma experiência profissional ali mais formal, né? Eu sabia lidar muito pouco com Office, então eu não sabia mexer com Excel direito, tinha dificuldade. Por consequência, eu tinha que estudar o dobro dos meus colegas de turma na KPMG para poder conseguir performar na média. Porque enquanto tinha gente que já tinha trabalhado no escritório de contabilidade, tinha tido alguma experiência, eu não tinha nenhuma experiência. Tá?
E, caramba, tipo, contabilidade, o pessoal falava de contabilidade no treinamento, no dia a dia, eu ficava boiando, eu não entendia muita coisa. E aí tudo eu tinha que estudar o dobro. Os primeiros meses foram bem difíceis para mim. Tá? Então, eu tinha muita dificuldade técnica mesmo, operacional. Tá? E até que eu fui sendo descoberto por alguns gestores de algumas habilidades que eu tinha. Então, um grande supervisor na época, ele viu que eu tinha algumas dificuldades mais operacionais, de lidar com Excel, com documentação e etc., porque eu não sabia operar na época ainda, mas ele viu que eu absorvia e entendia muito rápido assuntos do cliente. Ele me colocou para fazer o que a gente chama de controles internos na auditoria, que é fazer o levantamento de controle interno do cliente, escrever memorando, então eu sempre escrevi bem. E aí ele passou para mim, não sei o quê, e ele me deu, vai lá falar com o cliente, faz o levantamento dos controles internos e traz para a gente o resultado. E eu fiz um excelente trabalho, fui reconhecido por isso. Acho que foi até isso que me salvou o primeiro ano de trainee, sabe? Quando foram colocar na balança, na avaliação, falou, não, o cara é bom nisso, né? Mas qual que foi o resultado prático disso, pessoal? O resultado prático foi que, por eu ter que estudar o dobro dos demais que se destacavam, chegou um momento que eu passei os demais. Chegou um momento que eu passei a ser uma referência em alguns assuntos de metodologia, técnico, para os meus pares. Tá? E sabe aquela timeline que o Ramon mostrou da carreira? Trainee, assistente, sênior, sócio? Eu pulei algumas etapas ali. Tá? E exatamente por ter me dedicado o dobro, ter tido disciplina, perseverança, resiliência, todas essas palavras bonitinhas que coach motivacional fala, na vida real a gente tem que usar isso, senão se dá mal. Né? E aí, enfim, dei uma acelerada na carreira, etc. E 2013, 2015, tirei um período sabático, pessoal. Então, eu estava todo enrolado com a faculdade, porque eu viajava muito pela auditoria, eu fazia muito cliente de São Paulo estando em Curitiba, então eu viajava pra caramba, me enrolei toda na faculdade. A minha namorada, na época, hoje minha esposa, né, ela estava fora do Brasil, tipo, ela é bailarina profissional, ela estava numa turnê, enfim, trabalhando fora, e aí ela estava para voltar, e aí a vida pessoal, o coração falou um pouco mais alto, eu estava com uma proposta para vir para São Paulo definitivo, não achei interessante na época e eu precisava cuidar um pouco mais da vida acadêmica e vida pessoal. Tá? E, nesse período, aproveitei para investir bastante nas coisas que me conectavam com a minha família, com a minha vida pessoal. Então, cara, tipo, eu me reconectei novamente com uma vida no interior que eu tinha, onde eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe, pelos meus tios, né? Tipo, lidando com cavalo, com rancho, etc. Eu estava meio afastado disso há alguns anos. Depois... quer dizer, concomitante nesses períodos que eu fiquei sem trabalhar, cara, aproveitei para explorar muito a praia, então, assim, tipo, eu sempre gostei de surfar, sempre pratiquei esporte, foi um período onde eu investi bastante nisso. Montagem aquela ali. Aquele ali é o Medina, pessoal, só tirei a cabeça, assim. Até que chegou um momento que a realidade falou mais alto, né? A vida de adulto, né, começou a falar, e aí, amigão, vamos voltar para a carreira, vamos voltar a trabalhar ou não? Em 2015, eu voltei para o mercado. E olha só que interessante, voltei para onde? Voltei para a KPMG. Tá? Eu estava... Aqui tem uma historinha interessante aqui, porque eu estava cogitando, tipo, acho que vou trabalhar em alguma empresa, estão oferecendo até um valor um pouquinho maior, etc. Cara, acho que eu vou conhecer o outro lado da mesa. Né? E até que eu conversei com um grande amigo meu hoje, ex-sócio da KPMG, e na época, conversando com ele, ele falou, cara, volta para a KPMG. Eu falei, mas é que, puta, cara, não sei se eu quero, tal. Até que eu vim para a despedida dele em São Paulo, ele estava indo para um programa de mobility internacional, eu vim para a despedida dele em São Paulo, e na despedida tinha outros sócios na despedida. E ali, praticamente, eu saí dali com a carteira assinada e não teve como. Então, eu reencontrei 2 sócios tipo, que me conheceram, treinizão lá, aquele moleque da fotinho, a primeira fotinho aqui, que me conheceram. Um deles era um sócio americano chamado Nick Adams, não está mais aqui no Brasil. E, na época, ele era o sócio do cliente principal que eu fazia. E, quando ele me viu na despedida, né, enfim, no período que eu estava ali em São Paulo para a despedida do meu amigo, ele... Não, vamos conversar, vai até a KPMG. E aí eu fui até a KPMG. Na época, ficava ali na Renato Paes de Barros, no Itaim, 2015, isso. Eu fui até a KPMG. E na KPMG fui entrevistado por 2 pessoas que já me conheciam. Tanto quando elas chegaram na sala, uma é a Mayumi e outra é o Zé. Né? Eles olharam assim, tipo, ei, é você?
Um deles nem sabia que eu tinha saído da KPMG. Tipo, pô, eu achei que você estava lá no Sul, trabalhando no escritório de Curitiba. Eu falei, não. Fiquei um período sem trabalhar. Bom, retomei para a KPMG em 2015. Nessa retomada, pessoal, além de atuar em grandes clientes na KPMG São Paulo, tá? Então, eu posso falar, não tem nenhum problema. Então, eu fiz Philips do Brasil, fiz Privalha, fiz Agfa, que é uma empresa grande da parte de healthcare também, e entre outros grandes clientes. E eu comecei a ser sondado para atuar um pouco na parte de treinamento, que também foi uma oportunidade gerada por um gerente que eu trabalhava, que ele olhou para mim assim e falou, cara, eu não posso ir dar treinamento hoje, amanhã, é tipo assim, de um dia para o outro, e você sabe muito mais do que eu desse assunto, porque você está no operacional, no dia a dia. Você pode ir no meu lugar? Daí eu, fui. E eu fui dar treinamento. Dali para frente começou a minha jornada na parte de treinamentos internos de auditoria, contabilidade e inovação. Né? Veio um tempo depois na KPMG. Tá? E até me vesti um pouquinho melhor, até usava gravata na época ali, pessoal. Tava igual o Ramon ali na época, ó, arrumadinho. E só para vocês terem uma ideia dos números, isso aqui é algo que me motiva bastante. Eu não sabia que por mais que eu tinha dentro de casa um pai que é professor universitário que dá aula, eu nunca tinha sido exposto a uma situação como essa. E eu fui jogado na fogueira, deu certo, aí você vai melhorando, vai aprimorando. No final, entre 2016 até 2020, pessoal, eu tenho esse número anotado, tá? Esse número é uma estatística, que inclusive eu coloquei isso em avaliações minhas. De 2016 a 2019, foram aproximadamente 43 turmas e 2.780 profissionais passaram por mim em treinamento, tá? Da KPMG. Né? Então, nesses anos, até 2019. E olha só que interessante. Em virtude, isso aqui gera um tipo de exposição, o Ramon sabe, gera um tipo de exposição, porque você começa, enfim, a ser conhecido pelos pares, pelos colegas, as pessoas falam, comentam sobre isso. Isso daqui me obrigava, né, e me obriga até hoje a me manter toda hora conectado e atualizado com normas de contabilidade, hoje em dia com inovação tecnológica, já vou falar para vocês, com metodologia de auditoria da firma. Então, cara, eu estava aqui passando conhecimento, então eu tinha que estar toda hora estudando, eu me obrigava a estudar. Né? Então, era importantíssimo para mim e me ajudou a construir muito. Em virtude dessa exposição e desse destaque, e em determinado momento, em 2019, acertei, em 2019, me propuseram um novo desafio, que era incorporar a uma nova área que estava surgindo na firma, chamado Audit Technology Innovation. A gente chama de ATI, né, abreviado lá dentro da KPMG. Uma área focada em inovação tecnológica para a auditoria. Tá? E foi muito interessante, porque esse convite chegou, enfim, porque uma pessoa comenta com outro, um gerente, um sócio comenta, enfim, exatamente em virtude dessa visibilidade que eu passei a ter, né, e passei a ser reconhecido, eu fui convidado a fazer parte do ATI, onde eu comecei a lidar com inovação tecnológica, pessoal. Então, de repente, o meu mundo ele fez assim, bum, mudou completamente, tá? Mudou completamente. Então, há uma semana atrás eu estava discutindo assuntos de contabilidade, essa é a minha cara, tipo assim, estudando inteligência artificial, para entender como que eu posso aplicar a inteligência artificial no mundo da auditoria. De repente, as minhas reuniões anteriormente era com um gerente de contabilidade, com um diretor financeiro, com um coordenador, tudo parte de finanças. De repente, eu estou conversando com um engenheiro de dados, com um programador. Eu estou tendo que explicar para ele o que ele precisa fazer em termos de questões técnicas de auditoria, porque a gente está fazendo uma ferramenta, um produto para auditoria. Né? E o programador, né, só faz código. Então, às vezes, tem que ter um desafio de se explicar para ele como é que funciona. E, cara, o meu mundo virou aqui. Mas, assim, aqui eu descobri skills que eu não imaginava que eu tinha. Tá? Então, aqui passou a ser exigido habilidades, comportamentos e até mesmo conhecimento técnico. Então, porque, como a gente cuida de ferramentas tecnológicas para o mundo da auditoria, eu passei a ter que conhecer a fundo o que é programação, o que é inteligência artificial, o que é ciências de dados, etc. Porque o meu papel hoje em inovação tecnológica não é fazer código, pessoal. Não é desenvolver a aplicação. É ter uma visão de negócio e de produto em cima da tecnologia. Na prática, isso significa eu entender as dores nossas de campo no dia a dia da auditoria,
e conseguir conectar algum tipo de ferramenta tecnológica que vá sanar aquela dor. Na prática, por exemplo, o auditor às vezes perde horas, dias e dias tendo que fazer leitura de contratos e documentos numa auditoria. Que tal eu colocar uma inteligência artificial que faça resumo desses documentos e já traga os insights mais importantes daquilo para ele? E aí, a frase que a gente mais usa na inovação tecnológica na auditoria: reduzir processamento manual de informação e aumentar horas em análise avançada do dado. Vocês conseguem compreender isso? Diminuir processamento manual de informação para você ter mais tempo dedicado a uma análise qualitativa do dado. Ou seja, perder menos tempo planilhando informação em Excel e mais tempo analisando intelectualmente os dados. Tá? Então, aqui, esse tombo, né, que o meu mundo no dia a dia passou a ter, eu comecei a olhar para a profissão agora com uma visão futura. E até na parte do workshop aqui, o Ramon pode compartilhar um pouquinho também. Hoje ele também atua numa área diferente, que é uma área estratégia, né, também da auditoria. E a gente discute muito isso, né, Ramon? De, cara, como que a gente imagina a profissão da auditoria daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos? Tá? Porque anteriormente, eu até vou estender um pouquinho mais aqui nesse tópico. Anteriormente, o professor está aqui, não me deixa mentir, porque eu ouvi, né, me contaram essas histórias, eu não estava nessa época, mas você ia auditar uma grande empresa, você não tinha Office, um Excel, um relatório digital para você só planilhar lá bonitinho. Cara, era impresso, você tinha que fechar balanço, somar colunas, tudo na mão, na calculadora. Na nossa época, quando a gente entrou, aí você já tinha um computador, você já conseguia fazer fórmula no Excel, ficava tudo muito mais simples. Só que chegou um momento que isso também está ficando ultrapassado. Que tem outros recursos tecnológicos que facilitam esse processamento manual. Então, como é que a gente se vê daqui a 5, 6, 7, 10 anos? Como é que a profissão vai resistir à inovação tecnológica? E o que a KPMG faz hoje, e eu faço parte dessa área, não é resistir à inovação tecnológica. A gente está impulsionando a mudança da profissão. É diferente. A gente não está respondendo àquilo que o mercado está mudando. A gente está propondo a mudança do mercado do auditor. E aí, essa loucura, né? Trabalha. Os meus anos aqui, ó, de 2015, que eu vim para São Paulo, até 2019, eu tenho uma predisposição, uma tendência que vem do meu pai de ser o workaholic, de trabalhar muito, dormir pouco, de não cuidar da saúde, etc. Chegou um momento que eu constatei que é importante você buscar alta performance em outros campos da sua vida, para que você tenha alta performance, tenha sanidade mental e física para alta performance no teu trabalho. Tá? E como é que isso me ajudou a encontrar essa disciplina? Eu, em 2019, iniciei o jiu-jitsu. Tá? Então, isso aqui para mim é fundamental, pessoal. O Ramon me conhece, às vezes eu falo, cara, hoje não fala comigo depois da horário que eu estou indo para o treino. Tá? Então, aqui, eu procurei o quê? Eu procurei como encontrar conforto no desconforto. Tá? Então, tem dias, às vezes, na profissão, no dia a dia de trabalho, um puta perrengue, um puta problema, ninguém sabe como resolver, é só a gente, tipo, querendo fazer parte do problema e não da solução. Isso é uma frase que quem trabalha comigo sabe. Aconteceu tal coisa. Reclama, quer achar culpado, fala, amigão, você tem 2 escolhas na sua vida. Você quer fazer parte do problema ou da solução? Eu não quero ficar discutindo o problema, vamos pensar na solução logo. O jiu-jitsu me ajuda muito nisso. Eu tenho um cara de 140 quilos em cima de mim tentando me finalizar, me estrangular, cara. Eu vou ficar choramingando para ele, eu tenho que achar uma saída dali. Tá? E creiam, tipo, o esporte muda a vida da gente tipo, de uma forma absurda. Tá? Isso, hoje, me ajuda a me manter cada vez mais saudável. Então, comecei a buscar um pouco equilíbrio em alimentação. E é impressionante, pessoal, como esporte, alimentação, te ajuda a manter a alta performance no mundo corporativo. Então, vocês que estão tendo a oportunidade de começar, já comecem nesse equilíbrio. Não espere chegar igual eu, tipo, ficar lá todo estragado, enfim, dormindo mal, não rendendo no dia seguinte porque estava muito estressado. Aí, depois de um tempo, de tanto bater a cabeça, descobri que dava para buscar um equilíbrio. E quem trabalha perto de mim, enfim, até mesmo a minha esposa, ela sabe quando eu estou sem treinar há muito tempo que eu começo a ficar rabugento. Ela fala, meu, vai treinar. Você está me tocando de casa? Ela, vai treinar. Eu volto para casa, galera. Eu sou outro. No dia seguinte, eu acordo, tipo, todo doído, né? Porque vocês vão ver o tamanho dos caras que eu treino, os caras são meio grandes. Eu volto todo doído, mas eu volto feliz. Tá? Eu volto feliz e é aquilo que a gente fala, né? Você sempre ter no teu dia
pequenas conquistas, né? Começar teu dia com uma pequena conquista, ou finalizar teu dia com uma pequena vitória, que é ir treinar e fazer um esporte, se superar a cada dia, tá? E como tudo que eu procuro fazer, eu não sossego, enfim, enfim, uma característica minha, tanto na profissão. Chegou em 2022, eu falei, cara, eu preciso testar meu limite. Eu não quero ficar só aqui batendo fotinho, treinando, jiu-jitsu, enfim, legal, eu faço esporte, eu sou legal. Cara, eu quero buscar a alta performance de verdade no esporte também, porque isso, para mim, concilia e alavanca a minha alta performance na vida profissional, tá? Decidi participar de uma competição de jiu-jitsu, pessoal. E... Eita! Participei de uma competição de jiu-jitsu, fiz uma preparação pesada, então, assim, não foi aventureira, então eu fiz uma preparação e separei um frame aqui para vocês aqui. Cara, e eu participei do Arnold South America, é a maior feira poliesportiva do mundo, né, em questão de esporte, quantidade de atividades e esporte, e eu fui campeão da minha categoria, tá? Então, cara, aqui, para mim foi um divisor de águas, porque eu falei, caramba, quando você foca, algo que não tem nada a ver comigo, sim, eu não sou, esses aqui são meus 2 professores, olha o tamanho dos caras que treinam. São meus 2 professores, e assim, o Renan, particularmente, que é esse rapaz aqui, ele é atleta mundial, top de elite, enfim, faixa preta, compete mundial, sabe? Ele vive de jiu-jitsu, né? E aí, para mim, mergulhar nesse mundo sem ser o meu mundo, né? Porque eu não vivo disso, foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Cara, eu ralei pra caramba, tipo, me machuquei na preparação, tive lesão, porque você leva o teu corpo ao limite, né? Mas, novamente, para mim, essa conciliação entre a alta performance em outros âmbitos da vida funciona muito bem para a alta performance no mundo corporativo. E 2022, nessa onda de trabalho, alta performance, inovação, vida pessoal, vida profissional, conectado, né, com o nosso processo de inovação, a gente não inova, como o Ramon falou, né? A inovação não é somente, né, Ramon, a tecnologia, a ferramenta, né? Inovação é também, tá? É também você mudar modelos de trabalho, mudar o modelo de negócio. E uma das coisas que a gente investiu em 2022, e eu trouxe como um grande marco da minha carreira para 2022, foi participar, né, Ramon? Ramon, que inclusive foi o Ramon, né, foi uma das pessoas que me ajudou, né, que me convidou, né, a fazer parte do processo de Dual da McKinsey. Eu não sei o quanto vocês aqui estão familiarizados, mas aqui tô eu aqui de máscara. Aqui tem a professora Liliane, que inclusive eu vou tomar um café com ela daqui a pouco. Esse aqui é o pessoal da HK, da Câmara do Comércio Alemã, que ajuda na coordenação do Dual. Mas para mim foi uma grande satisfação em 2022, conectado com toda essa minha jornada, né, ter mais um marco na minha carreira, que foi fazer parte do processo seletivo e também não só do processo, mas da construção toda do modelo de contratação do Dual. Todo mundo sabe o que é o Dual aqui? Na Mackenzie? Não? Vamos conversar então sobre o Dual no bate-papo aqui no final, que eu já estou encerrando. E 2023... sem muitas novidades. Na verdade, tem várias novidades, mas a gente espera terminar o ano e a gente conta. E quem sabe o ano que vem eu volto aqui e eu dou mais uma pincelada, trago algumas coisas, trago mais uma fotinho, né? E trago algumas coisas novas, porque isso aqui, pessoal, isso aqui é um recorte, né, de um trecho assim, da minha jornada dentro da KPMG, mas tem várias coisas que foram acontecendo aqui. Essa aqui foram as que eu lembrei, que achei interessante compartilhar com vocês. Agora, como tudo isso se conecta, né? Pô, Edu, como que a tua história, né, se conecta com as oportunidades na KPMG, né, com a feira, né, acadêmica que está rolando na Mackenzie? Pessoal, ao longo dessa minha trajetória, não sei se vocês perceberam, ela tem N nuances pessoais, tá? Eu trabalhei com diversas equipes. Então, assim, uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha jornada, por eu ter migrado de uma área para outra, né, de estar lidando com múltiplas equipes, tá, é que lidar com equipes multidisciplinares é o que a gente chama de inclusão e diversidade na prática. Tá? Segundo ponto, para você inovar, você tem que estar aberto à mudança.
Tá? Então, muitas dessas coisas que eu fomento na minha vida fora, né, do mundo corporativo, é exatamente para tipo, quebrar a minha cabeça, entendeu? Tipo, tirar a minha cabeça da zona de conforto. Vou fazer um campeonato agora eu vou disputar outro, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque agora eu quero aprender a cozinhar, eu quero cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu quero fazer isso. Cara, tudo isso mantém o mindset da gente aberto à inovação. E eu atuo numa área de inovação hoje, voltada para a auditoria, que eu preciso estar aberto a novas propostas que surgem no dia a dia. Tá? E inovação só acontece, assim, eu afirmo para vocês, inovação só acontece com equipes multidisciplinares. Tá? Se tiver um monte de Edu, a inovação não vai andar. Ou vai ser a inovação do Edu, e talvez a inovação do Edu não funcione para a KPMG. Tá? Então, uma coisa que eu posso falar é que um núcleo cérebro de pessoas com multi-skills, tá, é a inclusão e diversidade que o Ramon falou, e um dos pilares da apresentação institucional é a inclusão e diversidade na prática. Tá? E, agora, com essa breve história de 17 minutos que eu contei para vocês, e um pouco do que o Ramon falou para vocês do institucional da KPMG, vocês conseguem se imaginar traçando uma jornada de vocês, a história de vocês na KPMG? Vocês querem conhecer um pouco mais sobre as áreas de atuação? Tá? E aí, agora, a gente abre espaço para um bate-papo. Tá? Eu deixei aqui algumas pinceladas do que a gente pode conversar, sobre a importância da profissão no mercado, habilidades necessárias, áreas de atuação e inovação tecnológica na profissão, né, que é o futuro da profissão. Mas também a gente está aberto a qualquer pergunta de vocês. Agora vamos baixar um pouquinho aquele papel apresentador, palestrante e aluno. Vamos trocar uma ideia. Quem quer começar? Quem quer começar? Não, só para falar que não precisa lutar jiu-jitsu para virar gerente da KPMG, tá? Quando lutar com aqueles caras grandes lá, velho, nem a pau. Boa, boa. Eu estou tentando levar o Ramon para o mundo do esporte. O ano que vem, quem sabe eu venho aqui, aí o Ramon coloca também aqui, né? Não, eu preciso vir para fazer uma igual a sua também na minha jornada. Nem sabia, ó, tá vendo? Você nem me falou que você ia fazer um negócio assim, ó. A minha ficou super chata perto da dele, né? Larga de ser besta. Pessoal, mas é isso. Meu nome é Edu Cardoso, sou gerente de executivo de inovação tecnológica e auditoria na KPMG, mas eu não queria começar a palestra assim, né? Então, agora você sabe um pouco de mim, quem eu sou, e o título, o status, ele é mera formalização. E sinta-se à vontade agora para perguntas. Opa! Como é que a gente vai fazer? Microfone? Passa aqui, eu vou passar. Fala aqui, ó. Aqui, ó, tem aqui também. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Vitor. Eu queria saber mais da importância da profissão da auditoria, porque, na minha cabeça, a auditoria é só uma auditoria de processos, não processos contábeis. E foi uma surpresa para mim saber que é de processos contábeis, e eu queria saber qual que é a importância da profissão. Legal. Vitor, né? Isso. Ô, Vitor, cara, é o seguinte, o Ramon ele deu uma passada sobre esse tema. Cara, pensa o seguinte, cara. Eu vejo a importância do auditor da seguinte forma. Imagine que você é um investidor. Como é que você confia na integridade daqueles números que estão apresentados no relatório financeiro? Você tem que confiar. Cara, sabe o que te faz confiar naquilo lá? Um carimbo. Uma assinatura da KPMG, o parecer do auditor. Ele dá segurança de que os números estão apresentados adequadamente e se existe alguma inconsistência, né, identificada pelo auditor, ele aponta em seu relatório. Tá? Então, isso te dá conforto. Eu estou levando isso para um âmbito mais mercado financeiro, mas tem empresas que solicitam auditoria para exatamente já estarem adequadas para um financiamento bancário ou por um processo de M&A, de fusão e aquisição, está com a contabilidade em dia. Então, agora, imagine, cara, pense o contrário, Vitor. Imagine se não existisse a auditoria, como é que seria a loucura do nosso mercado financeiro. Então, se hoje já tem escândalos, né, de classificação contábil, enfim, de outras situações, com a auditoria em cima, imagine se não tivesse auditoria. Porque é natural que uma companhia ela vai sempre querer capitalizar investimento. Então, como é que ela capta investimento? Mostrando bons números. Você só vai colocar dinheiro numa empresa se ela tiver com bons números. Porque você coloca dinheiro porque você quer retorno. Tá? Agora, imagine a empresa falando, puta, deixa eu deixar meu ativo melhor aqui, colocar meus índices financeiros aqui, alavancar eles para cima, para poder chamar a atenção do investidor. E aí você investe. E passa um tempo, você
tem prejuízo, não tem retorno, porque aqueles números não eram fidedignos à real saúde financeira da companhia. Respondido? Respondido, obrigado. Mas só uma outra dúvida. Então, a auditoria não tem a ver com processos, é só com contabilidade. Você quer responder? Pode. Tá? Sim e sim. Tá? Então, como é que funciona o planejamento da auditoria? A gente não chega lá e olha só contabilidade. Me vê só o balanço, o relatório financeiro. A gente faz, até comentei aqui o meu caso ali, que eu falei, poxa, uma das coisas que o supervisor me colocou para fazer foi fazer controles internos, que é você entrevistar pessoas chaves das áreas da empresa, processos, pessoal de vendas, o pessoal de compras, o cara do estoque, o cara da controladoria, você fazer o levantamento de processos da companhia para saber se o processo está adequado. Sabe por que isso, Vitor? Eu vou até entrar aqui num âmbito mais de metodologia da auditoria, mas sem muita técnica. Sabe por quê, Vitor? Para você concorda comigo que todas as transações e operações de uma empresa, para chegar no contábil, ela passa por um processo. Então, a venda que aparece lá na DRE da companhia, tantos milhões de receita. Essa receita ela passou por um pedido de venda, passou por um faturamento de nota fiscal, por uma checagem de mercadoria embarcada no caminhão para saber se a mercadoria, a quantidade está saindo corretamente. Aí depois isso vai para o contas a receber, tem um retorno bancário, tem a conciliação no conta. Cara, tem um fluxo, processo aqui, você usou o termo correto, que para chegar os números que estão apresentados numa transação, num relatório contábil, eles passaram por um processo. O auditor, ele não chega só aqui, ele começa da origem, ele entende como as informações transacionam e chegam até o contábil. Para isso, eu preciso entender os processos da empresa. E aí, tanto que a gente tem até as etapas, né, Ramon? Estava esquecendo aqui. Tanto que a gente tem até as etapas na auditoria, que é planejamento, controles internos, e o fechamento, que daí é olhar documento, olhar balanço e assim por diante. Planejamento, onde você entende esse cenário, esse contexto da empresa, quais são os principais riscos, como é que é o business dela, se o business dela desperta para você algum tipo de risco operacional. E a segunda etapa, que é a parte de controles internos, é esse entendimento todo do processo. E olha que legal isso. Se durante esse levantamento de processo você vê que a empresa tem alguma falha no processo, concorda comigo que os teus testes que você vai fazer depois no balanço, você vai olhar com o pé mais atrás? É basicamente isso. Então, se o teu ambiente de controle, que é a parte de processos, você não te deu um conforto, você como auditor foi lá e não teve conforto no ambiente da empresa, quando você for auditar balanço, que é o termo que você usou, neste momento, você vai pegar mais firme. Tá? Teu escopo vai ser maior, porque a empresa tem um ambiente meio bagunçado ali que não me dá muita confiança que as transações acontecem e alimentam o contábil corretamente. Entendi. Então, todos os processos da empresa vão ser auditados com fim contábil? Exatamente. Todos os processos que dão fim contábil vão ser auditados. Exatamente. Exatamente. Perfeito. É isso aí, cara. É isso aí. Quem mais? Você faz esse curso, Vitor? A gente contrata, viu? Pode entrar na KPMG. É um dos cursos lá. Bora, pessoal. Bora. Aproveita. Pode. Não, posso fazer sem microfone? Acho que eu prefiro. Tá bom. Boa noite, meu nome é Pietro. E você mencionou que em 2019, na trajetória, né, você estudou bastante inteligência artificial. E acho que hoje em dia, 2026, deve estudar mais ainda, você está com o load aí, mas provavelmente você está ainda com contato nisso. Eu queria saber o quanto você vê como uma ferramenta ou um processo mais que pode diminuir a quantidade de trainees, porque, de qualquer jeito, assim, vocês querem pessoas como o Ramon, por exemplo, que subiu, e provavelmente como o diretor sênior, né? Gerente. Tá. Deve tomar bastante decisões. Isso o IA ainda não faz com contabilidade, né? Processo inicial. Eu queria entender como você vê a inteligência artificial. Boa pergunta. Pietro, né? Isso. Boa pergunta, cara. Sempre que falam de automação de processos, né, automatização de processos, inteligência artificial ajudando, as pessoas sempre levam para um viés de vou cortar profissional. Resgata um pouquinho o que eu falei ali na parte do 2019, eu usei a seguinte expressão que a gente usa muito isso na KPMG, que é reduzir processamento manual de informação para que a gente destine o nosso tempo a uma análise qualitativa do dado. Tá?
Então, perceba que nesse momento eu não estou falando tire o trainee, o assistente, que agora o robô vai fazer, mas alguém precisa analisar o dado, alguém precisa fazer o julgamento da informação. Tá? Cara, mas também é natural, e isso é um balanço que acontece no mercado, de você ter uma reestruturação de quadro de profissionais, porque às vezes você tinha muita gente para fazer processamento manual de informação, agora você não precisa mais. Porém, se aquelas pessoas que faziam processamento manual de informação se desenvolvem, se capacitam, elas acompanham junto a inovação. Tá? Porque eu vou continuar precisando do ser humano para fazer o julgamento, a interpretação do dado e tomar as decisões. Tá? Então, o nosso propósito não é o robô assinando o parecer de auditoria. Na verdade, o robô tirando a parte de processamento manual e a gente podendo investir tempo mesmo na parte intelectual, na parte de julgamento. Vamos dar um exemplo prático aqui, esse caso de lojas americanas, essas situações que acontecem no mercado, é difícil de você julgar o outro lado ali, de saber em campo como o trabalho se discorreu. Tá? E às vezes, imagine, se você tiver um cenário onde toda aquela parte mais burocrática, papelada, volume de documentação, relatório, planilha, ela for filtrada, né? Ela for analisada por uma inteligência, por um robô e te trazendo as informações para que você tome decisão, talvez em situações como essa, em campo, o auditor consiga identificar de uma forma mais objetiva, ter mais tempo para poder analisar essas coisas mais complexas. Tá? Exatamente porque ele tirou aquele tempo chato de planilhar coisa e etc., e passou a olhar informações um pouco mais complexas e tomar decisão em cima. Mas aí, em linha com o que você falou, o perfil do trainee mudou também. Então, hoje a gente está buscando um perfil de uma pessoa que ela tem muito mais interesse nessa área tecnológica, que ela é aberta para inovação, que era coisa que a gente não via, sei lá, há um tempo, quando eu entrei, por exemplo. Hoje é muito mais focado nisso. Então, o perfil se adaptou a toda essa transformação que a gente está tendo, entendeu? Esse ponto do Ramon, Pietro, é legal porque, conforme a minha história que vocês ouviram ali, eu fui um péssimo trainee, né? Eu não fui Ninguém é bom trainee, né? Então, assim, eu não fui um bom trainee, mas acho que se eu fosse um trainee hoje, eu teria essa partezinha ali do começo da história teria sido diferente, porque como o Ramon falou, na minha época, na nossa época, o trainee bom, o trainee top, é o cara que sabia planilhar coisa em Excel, fazer fórmula rápido, olhar papelada, documentação. Hoje, as habilidades, né, que a gente espera são outras. Né? A gente espera uma parte mais... como é que é o termo, Ramon? Análise crítica. Pessoa que tem um pouco mais de análise crítica, ceticismo, entendeu? Pessoas que tenham facilidade em leitura e interpretação, porque você tem que ter raciocínio lógico também aguçado, né? Então, você está exigindo já esse tipo de perfil, que é o perfil que vai se dar bem quando você tiver boa parte do trabalho sendo feito por robô e o restante por ser humano. Eu achei bem interessante que você teve esse contato com programadores, né? Então você podia ter estudado bem isso. E como o Ramon disse, também tem esse interesse mais tecnológico, porque você disse que você tem mais como uma ferramenta, né? E o Ramon disse também de ter esse contato com as coisas, com o TI, que é algo importante agora, então vocês não veem como algo substituidor, eu acho uma visão legal, porque Não. é importante pra gente que ainda não está Não, ano passado a gente contratou 500 trainees, acho que no Brasil. Tem bastante vaga. Tranquilo. Nem É isso aí. Então. É isso aí. O propósito da inovação, cara, obviamente trazer eficiência, como eu disse para vocês, mas ainda mais, lembra de um dos pilares que o Ramon trouxe ali, que é a parte de qualidade? Né? Então, ela gerar qualidade no trabalho que a gente faz. Eu acabei de dar um exemplo aqui de mercado, de situações que às vezes acontecem, que se eu tivesse, talvez, mais tempo direcionado para transações complexas dentro de uma companhia, eu não deixaria passar. Né? A gente conseguiria captar a tempo. Né? E às vezes acontece isso, cara. Isso faz parte, tá? É inerente à profissão. Né? Então, é importante ter... Essa tua pergunta eu acho muito bacana, cara, porque é legal a gente atrelar, né, que todo mundo olha para a inovação tecnológica, eficiência. Tirar a pessoa e colocar o robô fazer. Mas eu percebo assim, e eu estou no front da inovação. Então, assim, tipo, eu trabalho dentro de uma área que tem uma equipe bacana de inovação, cara, que a gente percebe, assim, o foco nosso é a qualidade.
O foco é gerar qualidade. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de inovação tecnológica que está fresca. Há 3 semanas atrás, eu estava em Brasília, depois Goiás, implementando um experimento de inventário, contagem, tá, com utilização de drone. Vou te dar um exemplo. A gente audita muito cliente do meio agro. Tá? E, cara, o principal estoque ali, ativo biológico do agro é plantação. Nesse caso, do cliente que a gente foi, era gado. Era um grande cliente que vendia muito, muito, muito gado para essa rede tipo JBS, esse pessoal, sabe? Então, ele está dentro desse circuito aí de produzir gado para essas grandes companhias. E o ano passado, Ramon, não sei se cheguei a comentar contigo isso, cara, a equipe que foi lá acompanhar a contagem dos gados, porque para você ter conforto, Vitor, no número do balanço, no estoque, quanto você tem de estoque? Tem os X milhões. O teu estoque é o quê? É gado? Mas como é que eu sei que esse estoque realmente existe? Inventário, cara, você tem que contar. A equipe anterior lá, Ramon, ela ficou 15 dias numa fazenda, os gados passando na cerca, contando 1 gado, 2 gados, 3 gados, 4 gados, 5 gados. Tá? A gente chegou lá, em 2 dias de trabalho, a gente fez a contagem de 10 mil cabeças de gado. Tá? O drone ele passa, faz a captura de imagem, a gente joga as imagens numa inteligência artificial, ela circula todos os boizinhos, você consegue ainda ver. Tinha 10 mil certinho. Não. Bateu o inventário. Pior que deu diferença o inventário. Mas deu diferença, mas a nossa contagem estava certa. Então, o próprio cliente ficou impactado, ele falou, caramba, ele até queria usar para contar as outras fazendas, né? Eu falei, não, calma, tem que ver, vamos ver se com a auditoria se é escopo, né? Se ela vai olhar outra fazenda, né? Não é assim, né? Ou se quiser, paga, né? Exatamente, contrata o serviço à parte, né? Mas o pessoal ficou espantado, porque o drone ele passa pelo curral, pelo pasto, ele captura a imagem, demora 100, eu tenho essas estatísticas, demora 100 milissegundos para ele reconhecer um frame. Então, se eu subi num pasto, tinha, sei lá, 200 cabeças de gado, o drone pegou a imagem, 100 milissegundos, porque ele já reconhece, tudo que ele reconhece como gado, ele já marca. Tá? Então, cara, é uma baita de uma eficiência. Os caras ficaram 17 dias aproximadamente lá. A gente, em uma manhã, contou uma parte da fazenda, aí na outra manhã contou outra parte. O resto foi trabalho de escritório, processando as imagens, coisa e tal, e acabou, gerou o relatório, os caras ficaram espantados com o resultado. E a primeira coisa que o sócio falou, Ramon, você conhece o sócio, a primeira coisa que ele falou, caramba, com isso agora, eu consigo contar outras fazendas do meu cliente, porque num primeiro momento, a auditoria ela trabalha com amostragem, né? Tipo, ela não chega lá e vai auditar 100%. Então, a gente trabalha com conforto, né? Tipo assim, estou confortável que contar isso daqui, estou coberto, não tem risco de problemas. Mas, é o sócio que assina o parecer. Se o sócio tem a oportunidade de contar mais e ter segurança de 100% do estoque, né, do ativo do cliente, ele vai querer contar. Tá? Para o cliente é bom também. Né? E para o cliente é bom, exatamente. O cliente gostou, porque ele, puta, que legal, você conseguiu me passar uma diferença agora para eu apurar já em tempo real. Então, o principal posicionamento do sócio nessa reunião que a gente teve de apresentação dos resultados foi, cara, dá para eu levar isso para as outras fazendas? Eu falei, outros clientes não desse cliente, que tem outras fazendas que a gente não conta, porque, cara, senão a gente só ia contar gado desse cliente, não ia auditar balanço. Só ia ficar contando, eu falei, cara, dá sim, é só organizar o rolê que a gente vai. Né? Então, estou te citando esse exemplo, Pedro, só para você ver que é um caso fresco, que eu vivi há 3 semanas atrás, que eu estava lá com o pessoal acompanhando, em que a gente, nossa, reduzimos tantas horas de trabalho ali, né? E aí, no final, a primeira mensagem do sócio foi, cara, legal, reduziu as horas, mas, bicho, isso vai aumentar demais a minha cobertura, né? Meu escopo de auditoria. Quem mais? Acabou já? Ô, louco. Pessoal. Vamos lá. Pessoal, obrigado por todo mundo que veio. A gente vai estar por aqui ainda mais alguns minutos, vamos tomar um café também. Quem quiser pode nos procurar pessoalmente. Vamos trocar uma ideia, pode conversar. E dúvidas, procure o Ramon. Valeu, pessoal. Obrigado.